Apenas 2 dias em Paris. Somente 2 dias. Parece impossível, mas eu quis mostrar que é possível. Sem gastar muito, sem enrolar e curtindo o melhor da cidade. Foram 48 horas andando por tudo. Torre, Louvre, Sena, Montmartre e o melhor, muita coisa dá pra fazer de graça e a pé. Paris é gigante, eu sei, mas se o teu tempo é curto, esse vídeo é pra você. Os lugares certos na ordem certa para aproveitar cada minuto. Então assiste aí até o final, porque em 2 dias dá para viver um monte de coisa e ver essa cidade de um jeito que muita gente nem imagina. Temos 48 horas em Paris, o clima não está nada agradável. Vamos tentar aí ver a maioria dos pontos turísticos dentro de 48 horas. Ainda mais por cima na chuva. Acabamos de chegar agora pela manhã, são 11 horas mais ou menos. E estamos aqui já no primeiro ponto. Viemos direto pra cá, que é a Praça da Bastilha. Pega como tá o guarda-chuva. Aqui quem tá comigo hoje é minha namorada, Beatriz. Não oi direito, pô. Se inscreva aqui no Quem canal. escreve o quê? Não precisa falar, pedir inscrição não, que isso. Essa praça é onde ocorreu aí a origem, né, digamos assim, da Revolução Francesa, que era onde tinha aqui uma prisão, chamada Prisão da Bastilha. Essa prisão, quando eles derrubaram, tinha apenas, curiosamente, 7 pessoas presas no momento. E tá aí. Um monumento que celebra, inclusive tem um feriado nacional aqui na França, que é o 14 de julho, se não me engano, em comemoração à Revolução Francesa e à queda da prisão da Bastilha. A Praça da Bastilha, que chamam de Place de la Bastille, não sei se é assim. A minha pronúncia em francês é uma porcaria, mas vamos andar por aí. Bora, Bia. Ih, travou na foto. Na frente agora da Notre Dame, já podem ver aqui. Fala pra eles o que tem lá dentro. Ah, lá dentro é... Bem, essa, na verdade é o seguinte, essa igreja aí, ela passou por várias quebras e restaurações, né, digamos assim. Teve na Revolução também, quase virou ruína isso daqui. É onde também Napoleão meio que se coroou aí dentro, né. Acho que é 1804, se eu não estou enganado. Tá, eu tava tentando dizer ali, mas a gente meio que teve que correr aqui porque tá uma fila para poder ir pra fila. Como é gratuito também, tem muita gente para visitar, né? Eu tava tentando dizer também que aí dentro tem uma coroa de Cristo, que é uma peça que eles dizem que pegaram lá de Jerusalém, eu acho, não sei. Assim, as imagens aí mostram quantas histórias da Bíblia, né? Algumas coisas assim. Eu não tinha entrado da primeira vez que eu vim aqui em Paris, há 2 anos atrás, eu não entrei aqui porque estava em reforma. Eu só fiquei aqui na frente. A gente pegou 30 minutos de fila no total, mas acho que valeu a pena porque é de graça pra ver. Não quis demorar muito tempo aí dentro. Acho que pra quem é muito mais religioso vale a pena, né? Muito bonito aí dentro. E tem uma parte onde tem lá todo aquele círculo, né? Dourado, que é onde eles dizem que guardam lá a coroa de espinhos, né, de Cristo. Tu acha que é mentira? É lógico. Tem gente que diz que é mentira, né? Tem gente que diz que é só... Tem gente que diz que isso daí não é verdade, né? E agora a gente vai pra Sainte-Chapelle, que é uma outra capela, pelo nome, né? Sainte-Chapelle, Capela Santa. Onde os vidros da Sainte-Chapelle contam quase que a história toda da Bíblia. Enfim, chegando lá a gente mostra, mas essa daí a gente não vai entrar porque é pago para entrar. Chegando aqui na Sainte-Chapelle, que na verdade é essa torre aqui assim, a capela, e o resto aqui era tudo antes um palácio real, utilizado aí, né, pela realeza. E a capela fazia parte desse palácio, de ver aqui os tons dourados e tudo mais. Se eu não me engano, hoje em dia é alguma coisa da Justiça. Tá escrito ali, uma placa bem pequena, Palácio da Justiça. Essa capela aqui, ó, ela foi utilizada na Revolução Francesa como tribunal para saber quem ia de ralo ou não. Que é que você fez aí? Aqui não dá pra ver muita coisa, mas tipo, tem umas vidraças ali na lateral que é
que ela resiste ali passou pelas 2 primeiras guerras mundiais e enfim, é chamada de joia de vidro, né? Capela de joia de vidro, uma coisa assim. O turismo que a gente tá fazendo é um turismo pé de chinelo, que você curte tudo sem pagar nada. Mas hoje tá um barulho. Hoje tá um barulho aqui e tá um vento também. Nossa senhora. Aqui é a parte toda do conciergerie. Eu nunca vou saber falar esse nome. Conciergerie. Aí é fogo. Essas aqui são, se eu não me engano, uma das torres mais antigas de Paris. E era aqui que era a antecâmara da guilhotina, né? As pessoas vinham pra cá, ficavam presas aí, pra depois irem pra guilhotina. Foi aqui que a Maria Antonieta ficou presa antes da execução dela. E teve mais de 2.000 e tantas pessoas, 2.500 eu acho, pessoas aí que foram enviadas daqui direto pra guilhotina, que fica lá na frente onde a gente vai andando. Quando a gente chega aqui nessa parte onde tem meio que o Rio Sena, a gente já consegue ver mais ou menos a torre, né, de longe. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas ela fica logo aqui assim. Mas tipo, a olho nu é melhor. Nessa câmera talvez ela não consiga pegar muita coisa, mas dá pra ver meio que tipo a La Ele, cabecinha dela. La Ele 1000 vezes. Vocês viram aí a cabecinha? Já chegando aqui já ao Louvre, que é o maior museu de arte do mundo. E antes era uma fortaleza aí da cidade de Paris. Ela foi uma residência real também, né? Os reis utilizaram aí como casa por um tempo. Basicamente ela virou um museu aí depois da Revolução Francesa. E essa é uma entrada ali do... Não, thank you. There, don't sign. Isso aqui é um golpe que eles utilizam pra assinar ali. Tu assina, depois eles cobram dinheiro. Diz que é pra criança, não sei o que e tal, ajudar a criança. Fica com prancheta assim pra pegar a coisa. É um golpe muito comum aqui em Paris, aí tem que ficar ligado. Aqui é uma das entradas que a gente vai agora. Inclusive tem projeto para ano que vem, 2026, tem uma entrada só reservada para Mona Lisa, que é um das atrações principais daqui. O Louvre é gigantesco, né? Quando diz que realmente é o maior museu do mundo, e realmente ele é grande, tanto que dizem que para tu ver cada uma das obras de artes, tipo, se você dedicar 30 segundos de cada obra de arte pra ver, tu leva 100 dias seguidos pra terminar de ver tudo que tá aqui dentro. Realmente é muita coisa. Esse é um outro lugar que é pago pra entrar. E eu não vou pagar pra entrar, porque a gente tá com tempo corrido. São 48 horas, a gente não vai pagar pra entrar aqui. E ali na frente, já dá pra ver meio que a pirâmide e outra entrada. Além disso, na Segunda Guerra Mundial aí, o museu também foi utilizado aí pelos nazistas, né? Como depósitos aí das obras que foram roubadas dos judeus. E depois, quando a França foi libertada dos nazistas, encontraram aí muitas obras roubadas desses judeus, que foram guardadas aí pelos soldados nazis. Quer tirar foto? Vamos tirar foto então. Tava ali fazendo umas fotos, né, daqui da pirâmide. E tem umas fotos que é muito boas que você pode tirar desse balcão aqui, com a vista para as pirâmides aqui do Louvre. É uma disputa para tirar foto aqui, né? Não tem jeito. E eu vou mostrar uma coisa que eu aprendi com o Marcos, meu amigo. Se um momento aí assistir esse vídeo, saiba que eu estou enviando daqui muita energia positiva, muita luz e saudades, meu amigo, saudades mesmo. Nós viemos aqui em 2023, se não me engano. Eu não imaginava que algum dia, na verdade, de onde eu vim, eu iria conseguir, na real, e visitar esses lugares assim mais do que uma vez, inclusive. Nem uma vez, nem duas. É muito bom estar aqui e reconhecer também que é tudo um processo, né? Faz tudo parte de um processo. Eu espero que todo mundo possa aproveitar algum momento também, coisas assim da vida, né? Lugares onde queiram ir, que possam ir, coisas que queiram ter, que possam ter. E é isso aí. Mais uma vez, só para mostrar aqui o quão grande lá ele é esse Museu do Louvre.
E aqui, onde tem aí esse arco, um arco que representa as vitórias, né, da França. Se tu for ver esse arco aqui, é porque a câmera não vai chegar lá, mas esse arco, ele tá paralelamente lá ligado ao Arco do Triunfo. Opa! Dá pra ver o Arco do Triunfo? É, dá pra ver o Arco do Triunfo daqui. E depois do Arco do Triunfo tem o outro arco lá mais moderno também, que é um shopping, né, uma coisa assim, é um centro comercial. E dá pra ver o obelisco também egípcio daqui, que a gente vai passar daqui a pouco, que é a praça onde tinha a guilhotina. Mas antes, a gente vai aqui. O segredo tá aqui, ó. Ou lá do lado direito, ou aqui do lado esquerdo. Quem me ensinou foi o Marcos, que eu acabei de falar agora há pouco aí. Tem essa escadinha aqui, do lado do arco. E aqui, ó, desce as escadinhas aqui. Pega essa informação da parte gratuita do Museu do Louvre aqui. Vai vendo. Já tem ali milhares de... Quer dizer, algumas das centenas de estátuas, né? Pra lá tem umas ruínas e tal, outra entrada. Pra cá é uma sala também dedicada. Tá rolando alguma coisinha ali, algum evento. Aqui na minha frente agora é a pirâmide invertida do Louvre. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Dá até pra meter a mãozinha aqui, ó. Não tem nada aqui. Vamos tirar uma foto dela aqui. A gente acabou de sair de lá da pirâmide invertida e seguindo reto, a gente acaba saindo do Louvre, se deparando direto com um jardim que eu esqueci o nome, Jardim des Tuileries, criado por Catarina de Médici, tá aqui no Google. Era local de festas e desfiles da corte, ou seja, utilizava isso aqui para meter uma balada. E é famosa por conta dessas cadeirinhas verdes aí, eu acho, desse laguinho artificial. Tem alguns lagos artificiais. É uma extensão grande aí. É um jardim muito grande que o pessoal utilizava aí para fazer os bailes, as raves, o baile funk, o forró da corte. Antena parabólica. Ai, que lindo. Ué, tu vai chorar? Tu nem viu a antena ainda. Mas nem foi lá ainda. Ela tá longe. Começamos aqui um alerta de... Olha isso. Você tá já emocionada, você nem viu ainda tudo. A gente vai lá daqui a pouco. Saindo aqui do jardim, a gente vai chegando na maior praça de Paris, é o que dizem. Que diz que é uns 8 hectares aqui de praça. E tem um obelisco aqui egípcio gigante. A história é mais de 3.200 anos, eu acho, de existência desse obelisco aí. Foi um presente, segundo a história, do vice-rei do Egito para a França. Mas há controvérsias. Tem gente que diz que não foi um presente, né? Não posso também dizer o que foi, porque eu não quero acusar ninguém de nada. Essa praça aqui é onde também ocorreu a guilhotina. Luís XVI e a Maria Antonieta foram para a guilhotina aqui. Exatamente nessa praça onde está aqui o obelisco. Vou chegar mais perto aqui para ver as coisas do obelisco, né? Tem aqui uns sinais. Tem uma fonte ali. Dá para ver uma parte da torre aqui. E aqui algumas informações do obelisco aí. E é alto, tá? Uma ponta dourada lá em cima. É um pouco alto. Pega. E é engraçado porque seguindo aqui tem lá assim umas colunas meio gregas assim. Ali é a igreja de Madalena. E é um altar lá que não tem Jesus, é só Maria Madalena. E essa construção foi inspirada nos templos romanos. Parece que essa igreja aí também, a princípio, ia ser dedicada a Napoleão, mas depois ficou para Maria Madalena mesmo. E
faltou meu obelisco aqui atrás. Tem uns detalhes, né? Uns detalhes egípcios assim. Eu acho que pra quem é religioso, vale a pena talvez ir lá na igreja. Eu já fui uma vez, não sou tão religioso assim, mas eu fui da outra vez. Achei bonito. Não acho que é obrigatório. Bia não é religiosa católica assim, então acho que não compensa e fazer essa visita. Logo quando a gente sai ali da praça, da Place de la Concorde, tem logo aqui direto a avenida famosa, né, as Champs-Élysées, que é considerada a avenida mais bela do mundo, onde está aí algumas das marcas caras. Começa exatamente aqui, logo depois que a gente atravessar aqui, do outro lado do passeio, a gente já tem a avenida. E essa avenida aqui, antigamente era tudo pântano. E lá no final, não sei se consegue ver aí, mas lá no final tem o Arco do Triunfo. Ela começa aqui, mas tem o Arco do Triunfo lá pro final. Ainda aqui na Champs-Élysées a gente vai fazer um pequeno desvio para essa avenida aqui, a Avenida Winston Churchill, que é um nome até curioso, que é aquele rapaz que era o primeiro-ministro da Inglaterra e foi quem ajudou aí, teve papel destacado na história por ter acabado aí com o regime nazista da Segunda Guerra Mundial. E tem essa avenida aqui em homenagem a ele. E aqui nós temos o Grand Palais. E olha só que criatividade, temos também o Petit Palais, que nada mais é do que o Palácio Grande, né? E o Palácio Pequeno. Só que lá no Grande, tu paga pra entrar. Tem ali exposições de arte e tudo mais. E aqui no Pequeno é de graça. É um museu de belas artes. Tem obras aí de Monet, Delacroix, eu esqueci o nome das pessoas. Mas acho que vale muito a pena visitar, já que é gratuito, né? A gente faz esse pequeno desvio aqui pra ver. E agora saindo do Petit Palácio, temos aqui a ponte Alexandre III. É uma ponte que liga a Champs-Élysées com os Invalides, que é a parte dourada ali em cima, que é onde guarda os restos mortais do senhor Napoleão, né? E a gente não vai lá porque é pago também, e eu não quero ver túmulo de ninguém, lamento. Antes de ir para ali para a ponte da Alexandre III, Alexandre III, tem aqui a estátua de homenagem do Winston Churchill, a pessoa que eu falei que foi destaque aí na Segunda Guerra Mundial, que ajudou a acabar com a Alemanha nazista. Olha que loucura aqui também. Isso aqui é muito louco, eu nunca tinha visto isso. Eu passei aqui e não vi. É uma estátua, sabe de quem? Do libertador da América do Sul, Bolivar, que deu o nome também à Bolívia. Libertou Colômbia, se eu não me engano, Bolívia. E tá aqui uma estátua do Bolivar, eu não sabia. Latina. Latino, isso é latino, né? Latina é como vocês. É. Brasil, E tu? Hã? De onde é? Santo Tomé. Santo Tomé? Sim, sim. Ah, você é PLP igual todos nós. Sim, Né? sim, igual. Pois eu não sabia que tinha aqui uma estátua do Bolivar. Curioso. Também não sabia, portanto, epá. Curioso, não é? Eu olhei assim, já tinha passado aqui uma vez, mas eu nunca vi isso. Tipo, eu acho curioso. Ah, bem. Prazer, eu sou Manuel. Manuel Tales. Tales. Isso, Tales. Tales? É um nome grego, não é tão comum assim. No Brasil é mais comum, mas aqui não É impressionante. Tu É. tens nome Tales. é. Vive aqui? Eu estou de passeio. Passeio, ok. É como nós, estamos a aproveitar agora o dia. Tá bem, fica bem, Hugo. Tá, estamos juntos. Tamo junto. Obrigado. Thales? O cara ficou me julgando porque meu nome é Thales. Era uma ponte muito interessante aqui para tirar foto, mas com essas obras aí, dá para ver aqui os detalhes do Art Nouveau também, que é essa característica meio de misturar a natureza. Esse detalhezinho que é bem específico. Tá aqui até o nome da ponte. Não dá para tirar foto ali não.
Era até ali onde tem umas pontas assim que tirava foto. Dá pra ver uns detalhes que eles estão limpando. E essa ponte ela já foi cenário de muitos filmes, eu nem sei se eu falei. Isso daqui era um presente da Rússia para a França, como forma de dizer que tem boas relações diplomáticas e tudo mais. Continuando andando aqui pelo rio Sena, chegando mais próximo cada vez aqui da torre, cada vez mais perto. A gente não vai lá agora, a gente vai atravessar aqui, aproveitar que tá verde. O que tá aqui na nossa frente agora é a chama da liberdade. Tá até escrito ali, ó, Flamme de la Liberté, que é um presente dos Estados Unidos para a França, que eu não sei se você sabe, ou você sabe e esqueceu. Estátua da Liberdade, nem em Nova York foi um presente da França para os Estados Unidos. E aí eles deram uma versão da chama que está lá na Estátua da Liberdade aqui. Então tem uma estátua tem uma chama da Liberdade aqui. Só que aqui virou meio que um memorial, que é para a princesa Diana. Memorial da princesa Diana. Olha aí. Tem flores e tudo. E por que esse memorial? Porque aqui nesse viaduto, exatamente aqui embaixo, num acidente de carro, que ela tava fugindo, acho que de paparazzi. E aí, como ela morreu aqui embaixo, o pessoal aproveitou aqui esse monumento da chama da liberdade para fazer uma homenagem, né? Prestar homenagem. Há teorias que não foi um acidente. Enfim, vamos voltar para Champs-Élysées. A gente está chegando aqui quase que no final da Champs-Élysées, depois de ter ido lá no monumento da Chama da Liberdade. E aqui tem uma loja da Apple. Vim aqui não porque é Apple, mas sim porque tem uma placa aqui, a placa do Saint-Dumont, que vocês sabem aí que foi aquela história toda dele do dirigível, né, do 14 bis. E ele viveu aqui em 1903. O mais importante daqui é o brasileiro, Santos Dumont, que viveu aqui. Quase ninguém nota quando passa aqui, né? Quer mostrar o glamour das lojas de luxo, Cartier, Louis Vuitton, não sei o que e tal, mas não quer dar destaque a brasileiro, coisas do nosso próprio país. A gente chegou aqui mais ou menos na parte do Arco do Triunfo. Tem pessoas ali em cima, de lá para subir é pago, mas aqui nessa parte central é de graça e dá para ir lá. Basta seguir sempre em frente até ver essa placa que fica quase na frente mesmo, na esquina. A gente desce e consegue sair ali no meio e é de graça para entrar. Então é o que a gente vai fazer agora. Basicamente foi um arco encomendado por Napoleão, que demorou acho que uns 30 anos para ser construído. E é inspirado nos arcos lá de Roma também, né? Os arcos de triunfo lá de Roma, que fica em frente ao Coliseu. O que você achou do arco? Bonito. Muito grande. São os registros dos militares aí das vitórias. Tem inclusive ali naquela parte na direita as batalhas que eles venceram. Tem Badajoz ali, tá vendo? Tem Valência, Medellín, Zaragoza. Tem vários lugares, né? Burgos. Tinha aquele primeiro arco lá no Louvre. Tem esse segundo aqui do Arco do Triunfo. E tem um terceiro arco mais moderno lá no final. Não vai dar pra ver, eu acho, nessa câmera, mas tá lá no final. E aqui tem uma coisa que é curiosa, que esse arco daqui tem um túmulo de um soldado meio que desconhecido, que é da Primeira Guerra Mundial. Tá ali uma chama acesa, que não apaga. Já deu até confusão aí em 2019, teve um rapaz aí que acendeu o cigarro na chama e foi preso porque o governo achou que foi uma grande ofensa, uma profanação. E aí o rapaz foi preso aí. Só um negócio curioso é que teve um francês aí tava falando mais cedo lá do Santos Dumont. Tem um francês que passou um avião entre esse espaço aí dos dois arcos. Já é mais ou menos 4h30, a gente vai comer. Não tem muito restaurante que tá servindo um almoço mais ou menos essa hora. E eu vou apelar para um fast food para conhecer a cultura local. Ah, mas fui a Paris e comi na Champs-Élysées, no McDonald's. E é o que a gente vai comer aí. Aqui, ó, a gente já tem uma visão do ponto mais alto da cidade. E essa igreja aqui já apareceu no filme John Wick. Apareceu no filme Monte Carlo.
É, isso eu não sabia, não. Também não assisti esse filme, não. É filme de romance. A gente vai pegar uma fila pra entrar gratuita agora na Sacré-Cœur. Você entrou? Eu entrei da vez que eu vim. Obviamente, pelo nome, essa igreja é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. É, tem uma noiva ali. Se eu não me engano, essa igreja aqui também tem o maior mosaico do mundo, que é a imagem de Jesus. Mosaicos assim e tal. A igreja, ela é realmente muito bonita e eu gosto de visitar pelo menos, porque toda vez que eu visito ali, tem como. Minha mãe, por ser católica, eu sempre vou lembrar dela, não tem jeito. A gente tá saindo um pouco do caos ali do ponto turístico de Montmartre, que é a Sacré-Cœur, e agora a gente veio andando até um outro ponto turístico ali, mas que eu já tô vendo daqui que não tá muito legal, parece, porque tá em obra também. Que sorte, né? Aqui a gente chega numa praça que tem o muro do Eu Te Amo, né? Que é basicamente o Eu Te Amo escrito em 300 línguas, mas tá em obra. É o prédio que tá em obra, não é o muro. Só que tem esse negócio aqui que aí não dá pra tirar foto, né? Vai ficar pra uma próxima. Dito isso, vamos embora. Ela acabou de pagar R$2,40. Num café, só pra É um usar café casa de expresso. banho. R$2,40 não, R$2,50. Pra ir no fazer xixi e nem tinha banheiro. Tomou café e nem tinha. Aí depois a gente tá descendo aqui, encontrou um negócio que vende macarrões. Macarrão? Não sei. Deixa eu mostrar aqui. A gente comprou um de... Qual foi que você pegou? Maracujá? Maracujá e E eu champanhe. peguei esse com a bandeira da França, que é champanhe. Nossa. De maracujá é melhor. Esse daqui tem um gosto muito de... Chantilly com pinga. As beiradas É, chantilly com o quê? com pinga. É, com pinga, é verdade. Antes de chegar ali no meio da confusão, só vou explicar aqui pro vídeo, que o Moulin Rouge ele só ficou famoso por conta de um filme, eu acho que de 2001, chamado Moulin Rouge. E na verdade ele é famoso porque também algumas celebridades da França, parece que visitam aí, tem eventos, shows, né? Um dos cabarés mais famosos, já dá pra ver até um pedaço aqui de aceso. É um dos cabarés mais antigos aí, eu acho, de Paris. Até hoje tem show diário. Esse moinho de vento aqui, pelo que eu soube, é o símbolo de Montmartre. Essa zona toda daqui. Alguém muito renomeado frequentava aí, que era, sabe quem? Homem ou mulher? Era homem. Que Pelé? Neymar, imagina um Neymar e o Pelé no... Que Mbappé? Era o Picasso. O Picasso todo dia tava no cabaré. Depois daqui, realmente a gente já vai pro hotel, porque quase 7 da noite. Tem ali uns bombeiros. Provavelmente alguma coisa quente aconteceu aí dentro. Se é que vocês me entendem. Você quer uma foto aí? É. Afinal ela decidiu foto. Tinha muita gente. Vou tirar uma foto dela aqui e a gente vai pro hotel. Pátio. Aí a gente saiu do hotel e veio aqui agora, que a gente vai tentar ver a torre piscando daqui a pouco. A torre tá pra lá e aqui é o Arco do Triunfo à noite. Tava falando com Bia que, tipo, Paris, por exemplo, é uma cidade que diz ser cidade de luz, isso aqui e tal. Acho que é muito mais por conta do iluminismo, né? Porque olha a iluminação da cidade, velho. Deixa muito a desejar, porque a iluminação é muito baixa. De modo geral, ela é bem pouco iluminada mesmo. A gente vai agora chegar aqui na parte do Trocadeiro, que é uma praça onde tem a visão mais aberta, assim, da torre. E agora de noite já é quase 9 horas. Quando é hora em ponto, é quando acontece a brincadeira da torre piscando. Mas isso só ocorre de 1 em 1 hora. É a reação dela aqui já, nem dá pra ver direito, mas vamos tentar ver aqui, calma aí. Mano do céu. Nossa senhora. Descendo esse lado, tanto esquerda e por direita, acho. Mas eu sempre vou pelo esquerdo aqui. Eu falei sempre como se eu tivesse vindo sempre, né? Sendo que eu só vim aqui uma vez além dessa. Geralmente é esse lugar aqui que a gente consegue melhor ângulo, tanto pra foto quanto pra assistir a torre brilhando. E aí, tá gostando? Tá gostando muito mesmo? É uma pena que o clima não tá 100%, né? Sim. Te atrapalhei em alguma coisa?
Não, Não atrapalhou, gente. não atrapalhou em nada assim a chuva. E vai tomando aí a surra de torre. Muitas pessoas ficam ali no meio para tirar foto. É isso, ó. Por motivos de chuva, o nosso primeiro dia vai acabar aqui mesmo. A gente só vai daqui comer alguma coisa e depois no hotel novamente para tomar outro banhozinho, porque a gente tomou essa chuva, e dormir. Mas ó, deixa eu te mostrar no vídeo aqui. Ó, onde a gente tá. Ó, Onde? debaixo da torre. Eu não sabia que pra vir pra essa parte daqui era de graça, não. Eu pensava que pagava. Mas é de graça. Olha lá. É muito grande o negócio, não tem jeito. E foi construído aqui em 2 anos isso aqui, né? Acho que foi em 2 anos. Pra época, muito rápido. Com essa imagem aqui de hoje é que eu vou encerrar esse vídeo do primeiro dia e depois a gente vai mesmo pro hotel e amanhã é um dia novo. É isso. Bom dia, bonjour, e estamos agora aqui no segundo dia das 48 horas e vamos visitar alguns pontos e a gente vai começar hoje pelo Jardim do Luxemburgo, que também é um jardim grande pra caramba, e eu tenho que inclusive ver no mapa aí onde é que a gente vai. A chuva meio que deu uma tréguazinha rápida, mas parece que ela já vai voltar. Ainda continua chuvoso, mas isso não tá atrapalhando também a experiência, né? Eu acho que não atrapalhou nada a viagem. A gente até ontem conversou um pouco disso. Aproveitar que eu tô vendo uma coisa aqui muito comum e vai aparecer aqui agora. Aqui é um dos lugares preferidos para os parisienses correrem. Tipo, tem uma área arborizada, né, grande. E eles adoram vir pra cá pra praticar esporte, correr e tal. E coisas importantes que eu acho que a gente tem que falar também é que a gente tá utilizando muito o meio de transporte do metrô daqui, ou metro, como fala em Portugal. Um passe diário, que a gente paga 12 euros. Faz por aproximação mesmo no telefone, você faz pelo aplicativo, pelo app. E tu consegue ir pra todo lugar, serve pra todos os meios, a gente pega o bus, pega o metrô, pega o que mais? Pega tudo, né? E inclusive funicular também, a gente pegou com ele. Eu acho que vale muito a pena. Então o pessoal ali praticando uma arte marcial, ó. Que arte marcial é aquela ali? E eu acho que ali na frente também. Dizem que esse jardim todo inspira, né, alguns outros jardins pelo mundo. Que parece que o de Boston nos Estados Unidos, nunca fui, mas dizem que o de Boston lá também é inspirado nele. E aqui esse palácio aí hoje em dia é o Senado francês. Pra lá tá algumas cores do outono, muitas estátuas que a gente consegue ver também. Acho que são mais de 100 estátuas, que é um ambiente bem amigável, bem pra família também. Logo aqui ao lado do Senado tem a fonte de Médici, que a gente acabou já achando ali, a gente vai ficar logo ali. E pra lá assim, logo depois da estátua, já dá pra ver ali uma parte do Panteão. Daqui a pouco a gente vai passar lá perto também. Na fonte de Médici, eu sei mais ou menos um pouco da história, que é, se eu não me engano, é Maria de Médici, que era da família dos Médicis italianos. Ela se casou com o rei da França e por isso ela se tornou também a rainha da França, porque ela ficou viúva. E aí ela tinha saudades da região da Itália dela, Toscana. E o que é que ela mandou fazer? Mandou fazer esse palácio aqui atrás e mandou fazer também essa fonte daqui da frente, porque aí ela matava a saudade dela da Toscana, digamos assim. E Maria de Médici, não sei se você conhece, essa família, os Médici, eram bem conhecidos na Itália, porque eles financiavam, na verdade eles eram banqueiros, mecenas, tinham muito dinheiro, né? E eles financiavam já alguns artistas, por exemplo, o Michelangelo, financiava também o Da Vinci. Não, essa fonte é muito antiga. Essa fonte é antiga. Eu não sei exatamente não, deve ter algum lugar, deve ter uma coisa, mas ela é antiga, mas é bonita também. Como você pode ver aí, ó.
Chegando ali no Panteão francês, que também foi inspirado no Panteão romano. Foi construído, acho que para uma santa da qual eu não lembro o nome agora. Eu sei que aí dentro é muito bem visitado, tem um pêndulo que prova a rotação da Terra, que eu acho que foi feito por Foucault. E hoje em dia tá aí o Panteão, onde é só um mausoléu, ou seja, onde ficam restos mortais de pessoas que fizeram história. Tem o Rousseau, Victor Hugo, tem aquela da radioatividade também, Marie Curie. Esqueci a pronúncia desse nome. Marie Curie, não sei. Virando meio que à direita do Panteão, a gente chega num lugar aqui que eu não conheço muito bem, mas Bia conhece bastante. Ela quis vir aqui por conta de uma série, e é esse lugar aqui. E é a série Emily em Paris. Aí tu tem que apresentar tudo, que eu não sei nada aqui. Ah, não, é só Emily em Paris. Mas você tem que dizer o que é isso aqui, o que é ali, onde é que é a casa dela, eu não sei. Ali é o restaurante do Gabriel. Aquela ali vermelha? Quem é Gabriel? Eu não sei. Gabriel é o cara que se apaixona pela Emily. Que eles têm um lance. É a casa dela. E que é a casa dela? É o apartamento. E onde que é a casa dela? último. O último onde? Não sei se agora se é o penúltimo. Tem umas fãs ali, ó, tirando só porque não fotos. fala, né? Mas é um desses do meio. O pessoal vem aqui e tira foto mesmo. Olha aí você na casa dela. Toda hora aparece alguém pra tirar foto. Até uma senhorinha aqui apareceu com o marido. Agora vamos ali que eu descobri um lugar top aqui perto pra comer coisa. A gente chegou aqui pra comer um crepe francês. Ontem a gente até comeu um negocinho, né, de noite. Eu esqueci o nome, negócio de purê com salsicha, tava bom. Comida tradicional francesa. Mas agora a gente vai encarar aqui um crepe francês. A gente nem comeu nada agora de manhã. Já vai comer esse negocinho aqui. Mas a gente tenta comer outra coisa francesa aí no meio do caminho. O absurdo do tamanho desse negócio aqui. Mostra o da Bia. Tá caramba, a gente pegou de Nutella, ela pegou de frango, eu peguei só com um presunto aqui também. Um absurdo de grande esse crepe. Que isso, já tá numa esfomeada já. É engraçado porque o rapaz aqui é grego e ele falou português. Até brincou, falou um vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial. Não foi eu que falei, foi o rapaz também, né? Pra não tomar cancelamento. Mas engraçado. E o serviço muito bom, muito rápido. Agora é comer também, né? Esse a Nutella com banana foi 6 euros, 6, 7 euros, uma coisa assim. E o salgado foi 8,50, coisa assim. Não, o teu foi 8, né? O de frango. O meu foi 8,50. Pô, enquanto a gente comia aqui o crepe, já tava aqui no doce de Nutella com banana. Por sinal, os crepes são muito bons. E eu nem me atentei, na verdade. Esse prédio aqui do lado, ele na verdade é a Universidade de Sorbonne, que é muito famosa. E aqui é importante porque a física e química Marie Curie estudou aqui, o René Descartes estudou aqui, filósofo, o Sartre, né, Jean-Paul Sartre, e outras personalidades estudaram aqui. É um ambiente basicamente de debate, né, foi utilizado muito para debate político, intelectual. Aqui no meio de Paris, a gente está do lado aqui e nem percebeu. Toda essa rua aqui... Essa é uma parte dela. toda essa rua aqui, até lá embaixo. A gente chegou aqui na frente da Universidade de Sorbonne, como a gente veio descendo ali da rua, né? E quando chegou aqui, eu notei um caso curioso, que eu tive que atravessar a rua. Aqui, basicamente do outro lado, temos aqui a estátua de Montaigne. Tá aqui as informações, inclusive. Só que me chamou a atenção, porque eu tava vindo de lá daquele lado. Quando eu atravessei, eu vi as pessoas tocando aqui no pé. E aí eu falei, eu vou pesquisar por que as pessoas estão tocando aqui. O Montaigne, ele foi um filósofo, considerado o pai do ensaio literário. As pessoas geralmente costumam tocar aqui no pé. Faz com que tu tenha sorte na vida acadêmica e nas provas. E as pessoas costumam fazer isso antes de qualquer prova, exame que tem que fazer. Olha lá, estão até beijando lá o pé do Montaigne aqui numa foto que eles vão tirar. Começou a chover aqui de novo, aí a gente pegou um transporte público de lá da parte de Sorbonne até a região aqui que tem a Ópera Garnier, e a gente vai andando agora até a Galeria Lafayette, que é como se fosse um templo do consumo, com grandes marcas de luxo que tem lá dentro e tudo. Vou comprar alguma coisa? Não, talvez Bia compre, né? O quê? Tem pouca marca aqui também, né?
Uma marca barata, a gente acabou de entrar. Você vê Chanel, Dior e outras marcas que eu nem me atrevo a falar o nome. A gente vai tentar ir naquela parte ali em cima. Faz um favor, eu tô precisando de um relógio. Compra aquele relógio lá pra mim. Aquele lá do fundo lá. Tá baratinho, tava na promoção. Essa parte daqui bem que tem uma ponte ali que as pessoas vão pra tirar foto e ficar mais perto, né, do teto da galeria, teto de vidro, eu acho. Só que tem uma grande fila pra entrar ali. Você quer pegar essa fila? Não, né? Você quer tirar uma foto, pelo menos? Também não? Só aproveitando, né? A gente veio aqui em cima no terraço, mas tá fechado. É daqui do terraço que dava pra ver também a torre, mas tá fechado por conta da chuva, infelizmente. Então não vai ser hoje que a gente vai ver. O pessoal vem aqui pra tomar um café em cima e também vai para o terraço ali onde tem a visão de boas partes das coisas daqui de Paris, principalmente da torre, né? Mas para você subir aqui, só para lembrar, é de graça. E como a gente não conseguiu por conta da chuva, a gente então, infelizmente, está indo embora. Não leva muito tempo, leva talvez 10 minutos para você subir, 5, 10 minutos, depende da quantidade de pessoas que tem aqui dentro. Mas acho que é um bom ponto para passar. Enquanto a gente já tá indo pegar o metro, só queria dizer que eu fiquei muito chateado, porque eu entrei ali e Bia não comprou uma lembrancinha pra mim. Tava tão barato, era só €1. Ele comprou uma coisinha pra mim. A gente chegou a ver um colar lá que era 135 mil euros. Nada baratinho, né? Mas enfim. Agora eu vou guardar aqui porque tem pickpocket por aí. Novamente a chuva nos pegou aqui. Tá chuviscando aqui um pouco mais forte. A gente tá aqui no Trocadero. A gente veio aqui ontem de noite, mas agora a gente veio porque a gente vai aqui perto. Só um detalhe aqui que Bia tá de testemunha, pode comprovar. A gente foi no mercado ali e passou um cara que disse que Paris é igual Santa Catarina. Você já foi em Santa Catarina? Não. Eu também nunca fui, mas se algum dia alguém ver esse vídeo aí, saiba que teve uma pessoa que disse que Paris é igual Santa Catarina no Brasil. Mas fica aí a informação. Saindo ali da praça, a gente vem para a Avenida Camões, uma homenagem ao Luiz de Camões, né, o português. Essa rua aqui, que as pessoas tiram ótimas fotos. Tem outras também. Tem uma mulher lá na frente, meio que num balcão, e ela tá ali tirando algumas fotinhas e dá uns ótimos cenários. E aí tá a torre, né? Acho que são 330 metros, se eu não me engano. Não tá com uma coloração muito boa devido à chuva, né, que ainda tá aí. Quando faz sol, a marrom até fica mais forte. Tanto que tem uma tinta, se chama tinta Torre Eiffel, que eles pintam cada 7 anos, eles meio que retocam a cada 7 anos. E eu acho que eles gastam aí umas 60 toneladas mais ou menos de tinta. Então é muito doido, sabe, que eles levantaram tudo isso daí de ferro em tão pouco tempo, né? E eu acho que era até um presente da comemoração do centenário da Revolução Francesa. E aí, obviamente, leva o nome do arquiteto, do engenheiro, o Gustave Eiffel. Agora a Bia tá ali, vou tirar uma fotinha dela também. E a carinha dela de quem tá esperando só a foto ali, ó. Oh, toma! Se atrapalhou aí. A gente saiu ali da Avenida de Camões e veio andando para uma ponte aqui que não fica perto, que chama Berghain. Acho que é assim a pronúncia. É aqui onde muitas pessoas vêm para tirar foto. E aqui em cima passa também a linha 6 do metrô e as pessoas têm a visão da torre. E essa ponte ela já apareceu em alguns filmes também. Missão Impossível, apareceu também no Inception. No Brasil a gente chama esse filme de A Origem. Essa torre, né, deveria ser desmontada, se eu não me engano, 20 anos após a construção dela, mas ela foi tão útil para questões de pesquisa, para ciência e tal. Utilizaram como antena de rádio, televisão, e acho que usam até hoje. Tem mais de 100 antenas lá em cima no topo, eu acho. Tipo naquele topinho ali, ó. Aquele topo lá. Não vai dar talvez para ver daqui. Acho que a foto que destaca bastante a antena é essa aqui, ó. Porque lá na ponta dela, tipo, meio que tem algumas antenas de televisão.
como ia ser desmontado, não desmontaram por conta disso. E além disso, muitas pessoas, né, os moradores daqui, foram contra a construção dessa torre, que falavam que ia deixar a cidade mais feia e não sei o que e tal. Só que, com tanto de visita que a cidade recebeu depois e a fama que a cidade teve, né, os moradores passaram a aceitar ela. O que você achou? Muito grande. Daqui de pertinho, agora de dia, não é melhor ver ela? Parece que é maior do que de noite. Subindo um elevadorzinho ali. Elevador esse que na Segunda Guerra Mundial os franceses e engenheiros daí da torre cortaram os cabos, sabotaram os cabos para não deixar o Hitler com as tropas nazistas. Tentou chegar até o topo da Torre Eiffel, mas não conseguiu porque os franceses sabotaram ali, né, o elevador, os cabos do elevador. E aí com isso o homem se recusou a subir 1.600 e tantos degraus. Só que onde tem essa parte primeira aqui, eu acho que eles conseguiram ainda colocar uma bandeira nazista aqui. Mas aí ele foi vencido pelas forças da natureza. E tal qual o vento que tirou a bandeira dos caras lá, o vento quase levou também aqui o meu guarda-chuva para longe. Outra coisinha muito rápida aqui para falar também sobre essa torre é que se você quiser, você tem 2 meios de subir ela. Tu pode subir de elevador, como aquele que tá subindo aqui agora, ou então tu pode subir de escada, como tem umas pessoas subindo aqui. E tu tem a opção de subir só até aqui, onde tem um cafezinho na primeira. Depois tu tem a opção de subir até ali. E tem, acho que lá em cima, uma opção de subir também, onde fica, acho que é o apartamento do Gustave Eiffel, que tá tipo um apartamento secreto, não sei o que e tal. Acho que os preços depende se tu vai de escada, depende se tu vai de elevador. Mas eu não vou pagar não, até porque eu acho que com esse tempo chuvoso, talvez eu não tenha uma das melhores vistas lá de cima. Não vejo muita vantagem a gente pagar pra subir agora não. Se a pessoa quer conhecer Paris de uma forma mais completa, vai precisar de mais tempo. A gente não pagou, por exemplo, lugares específicos para entrar, que talvez levaria mais tempo. Um dos exemplos acho que é o Louvre, né, que eu posso dizer assim. Acho que o Louvre precisa de quanto tempo lá? Um dia? É um dia, né? Se a pessoa quiser ir também no Palácio de Versalhes, é bom te separar um dia, talvez. Eu, por exemplo, ainda não fui, quero voltar de novo para isso, para ver. Se a pessoa também quiser ir na Disney, né? É mais um dia, mas acho que é o suficiente essas 48 horas. Na verdade, menos de 48 horas, né? Porque depois agora das 6 a gente só vai comer e tchau. Agora são tipo 7 e a gente veio nesse lugar aqui para tentar comer, mas é muito lotado, não fizemos reserva nenhuma e a gente vai tentar jantar em outro lugar. Tá quase que impossível comer. A gente veio para outro lugar aqui, também tá uma fila para comer, mano. Tá difícil comer comida tradicional francesa. A gente ficou 1 hora, não na fila foi 20 a 30 minutos na fila. A gente comeu aqui nesse lugar que eu nem sei qual que é o nome exatamente, mas tá ali. É alguma coisa entrecote. Aqui só serve um prato, que é o entrecote, acho que é assim que fala, só que é até um preço um pouquinho salgado, talvez não salgado para Paris. Quase 30 euros, né, o prato. Uhum. As bebidas eu achei um pouco carinho. Cola zero, vou pagar 5,50 de euro, é caro. Mas dê aí tua opinião e a nota da comida. Seja sincero. Esperava mais. Mas tipo... Eu esperava muito mais. Mas tipo quanto? Eu dou uma nota 7,5. 7,5 pra esse restaurante aí. É porque o crepe que a gente comeu hoje era muito melhor que isso. Mas teve salada de entrada, tava boa a salada. Salada tava boa. O pão é um pão francês. Pão francês. Não é muita coisa assim. É, experiência, é um dos pratos típicos também, é muito famoso aqui. Qual é essa nota? Já são 10 horas da noite, o dia ainda tá acabando. Suas avaliações sobre Paris? Veio pela primeira vez, vai falar tudo aí. Mágico. Mágico? Muito diferente. Votaria? Votaria. Eu acho que a cidade é top. Muito linda. E me impressiona algumas coisas que funcionam aqui muito, tipo o transporte. Acho que de modo geral em qualquer cidade da Europa... O transporte é muito rápido. Acho que de modo geral qualquer centro europeu assim, né, cidade grande europeia tem um transporte que funciona. Mas aqui é impressionante porque o metrô é muito grande, né? O
Vai, passa tipo a 3 minutos, 2, 3 minutos já tá. E até pra pegar, por exemplo, quando tu vai pegar o ônibus, bus, né, ou autocarro, como queira chamar, é muito rápido, não tem muita história. Olha, com chuva eu já gostei muito. Com chuva e no tempo assim nublado, viu que choveu. Agora à noite parou a chuva. Mesmo com chuva eu gostei. Eu acho que tem que tirar um dia pra ir no Versalhes, tem que tirar um dia pra ir no Disneyland aqui, tirar um dia pra ir no estádio PSG eu gostaria de ir. O Roland Garros também gostaria de ir. E também Louvre, acho que um dia também. Nossa, verdade. Louvre. E é isso, né? A torre tá aqui atrás. É verdade, a torre tá ali atrás. Torre lá atrás, os barcos passando, aquela luz do farol da torre, né? Olha aí, passando, iluminando tudo, e é isso. Essas foram as 48 horas em Paris.